Se você já se perguntou quanto tempo leva para adestrar um cachorro, você que está pretendendo treinar seu cachorro, pense em começar a treinar seu cão, seja aqui pelo meu canal ou outros canais de adestradores aqui no YouTube, você já pode ter se perguntado quanto tempo vai levar para eu adestrar meu cachorro, quanto tempo leva para ensinar esse comando, quanto tempo leva para meu cachorro ficar obediente, quanto tempo? Afinal de contas, estamos lidando com comportamentos. Comportamentos estão sujeitos a várias variações de comportamentos. Então, todos eles estão sujeitos a diversas variáveis e uma delas é repetição. A repetição que determina o tempo e um pouco, tão importante quanto ou um pouco menos importante do que repetição, vem equipamentos, as técnicas que você usa. Mas, por exemplo, mesmo que você esteja utilizando o equipamento incorreto, com uma técnica que não é lá das melhores, ou até mesmo seja uma técnica bem ruinzona que você aprendeu em algum lugar, ainda assim, se você ficar repetindo aquilo dali por muito tempo, você vai concluir, obviamente, que ou aquilo não dá resultado, ou você não está fazendo do jeito certo, ou tem coisa melhor para você fazer. Então a repetição ela vai ditar muito sobre o tempo que leva para você educar seu cachorro. Aí dentro da repetição a gente tem que falar sobre esses e outros fatores juntos. Vamos lá. Primeiro, o que determina um adestramento? Além de repetição, a técnica que você está utilizando e os equipamentos. Esse conjunto todo funciona da seguinte forma. O meu método ele é baseado na seguinte forma. Ele mostra para o cachorro, horas, vem, deixa eu só te mostrar aqui o negócio, depois eu vou comentar sobre esse daqui. Ó, já volto naquele assunto. Ó, tá vendo que ele quer se livrar da focinheira quando eu for tirar? Por que disso? Solto. O meu método, ele funciona basicamente assim. Ele voltou lá para a ração dele, bora lá. Ele classifica o treino em 3 fases. Em fase indutiva, fase mecânica e fase verbal. Primeiro eu ensino o cachorro o movimento e motivo pela ração. Depois eu ensino cobrança pelos colares. Depois eu dou o nome daquele comando. Isso são para posições. Por exemplo, aqui ó, deita. Um comando, solto. Passou por todo esse processo. Se eu falo solto ou você fala solto, você fala qualquer comando e o seu cachorro não faz, ele não aprendeu o comando, ele aprendeu no máximo a posição. Aí muita gente fala, meu cachorro sabe o comando, mas ele não faz. O comando, ele é o conjunto de saber e motivar, cobrar e corrigir e dar o nome. O nome, o comando, a pronúncia verbal não significa nada. Ele significa 50% daqui da fase indutiva e 50% da fase mecânica. Se você não ensinou pelo colar e não ensinou antes pela ração, não motivou e não cobrou, o cachorro não sabe o comando. Saber a posição e saber que precisa fazer a posição são duas coisas bem diferentes. Elas só vão andar juntas depois que você fez esse processo todo. Assim funciona o meu processo de adestramento para comandos, para posições mais especificamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem treinos que eu classifico em posições e outros de manejo, ou comandos e manejo, ou comandos e rotina. Treino de rotina, por exemplo. Eu passo aqui, vou interagir com o meu cachorro. Ah, macio, uia. Não, agora o senhor também tá assanhadinho. Tá vendo que ele não pula, não morde, ó? Tá vendo que ele fica de boa? Isso daqui é um treino de manejo. Não tem um comando, não morda, aí vai lá e passa a mão. Não morde e vai lá e passa a mão. Ou, por exemplo, o próprio fica. Se eu deixo ele dentro de uma posição, eu não preciso, na verdade não é nem eu não preciso. Se eu deixo meu cachorro em uma posição, eu não devo ficar dizendo fica o tempo todo. Porque um comando, você já viu que é aprender a posição, saber que é obrigado a fazer aquela posição e saber o nome da posição por último. Se o comando é o conjunto desses 3 fatores, eu ficar dizendo para o meu cachorro fica o tempo todo, significa que ele não sabe ficar naturalmente naquela posição. Ou seja, ele não aprendeu, por exemplo, o deita. Se eu falo para ele deita, ele tem que deitar e ficar deitado até eu falar outra posição, stay, senta, stay, ou liberá-lo, solto. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Do contrário, não é para eu ficar falando fica, porque a posição implica que o cachorro fique. Então, novamente, a gente tem treinos de comandos,
ou treinos de posições, senta, deita, stay, o junto, o home, para ele ir lá para o canil dele, são treinos que o cachorro usa o corpo dele para apresentar determinada postura ou determinado movimento. Aí tem os de manejo, que é o cachorro, por exemplo, não pegar uma toalha, não destruir um veículo, uma cadeira, não ficar pulando em cima das coisas, não avançar na ração, não ficar mordendo sua canela, não ficar pulando em você, não revirar lixo, não cavar quintal. Isso daí são treinos de manejo. Treinos que não existe aí como você colocar um comando para você chegar e falar não pula e o cachorro não fazer. Não existe não alguma coisa. Não existe não pular. Existe ficar com as 4 patas no chão. Não existe não ficar latindo, não ficar cavando, não ficar destruindo. Existe ficar descansando para reter energia, para horas depois gastar essa energia com o dono direcionando para um faro, para um cabo de guerra, para uma bolinha, para um passeio. Isso daqui existe. Não alguma coisa, não existe um comportamento negativo, porque todo comportamento implica em você fazendo alguma coisa. Isso para as pessoas parece meio confuso, mas para o cachorro é totalmente claro que não existe como não fazer algo, existe fazer algo. Então esses são treinos de manejo, por isso que eu classifico em comandos e rotina ou posições e manejo. Então bora lá. Esses treinos têm tempos diferentes de aprendizagem. Treinos que envolvem manejo, não pular, não latir, não cavar, não fugir, por exemplo. Eu não ensino comando para o cachorro não fugir. Ele precisa saber não fugir, porque o território é seu, portanto ele valoriza aquele espaço sem querer sair. Não fugir, não latir, não cavar, não ficar avançando nas coisas. Isso, até mesmo treino de socialização, não sentir medo do outro cachorro, ou então não querer avançar no outro cachorro, portanto, passar ignorando, ser socializado. Esses treinos, geralmente, com exceção desses que envolvem reatividade, que é aprendido desde novinho, todos esses outros que eu disse, via de regra, são aprendidos mais rápidos. Quanto tempo? Bom, se o cachorro já estiver valorizando a ração é uma coisa. Se ele já tiver sido adaptado ao colar é outra coisa. Porque são aqui, ó. Se ele valoriza a ração, você faz uma fase indutiva muito bem. E se ele já foi adaptado ao colar e já começou a corrigir ele, ele vai aprender muito mais rápido. Vamos lá. Higienização. O meu recorde é uma senhora já de idade, acho que ela tinha mais de 60, 70 anos, que ela ensinou a Lhasa dela a higienização correta com uma semana. A cadelinha já valorizava a alimentação, por isso que a gente conseguiu acelerar tanto. Eu tenho uma aluna na consultoria também, que a cadelinha com uma semana já tinha aprendido bem, não tinha aprendido 100%, mas de qualquer lugar assim do apartamento que estavam, ela já parava a interação, ia lá na cozinha, onde estava o tapetinho, e fazia lá. Às vezes fazia um pouquinho para fora, às vezes fazia um pouquinho antes de chegar. Isso daí é repetição para a gente ir lapidando e ajustando aquilo dali certinho conforme a gente deseja. Mas ela começou a ter muito resultado. Se você vai cru de tudo, baseado num vídeo que você viu aqui do YouTube de alguém que às vezes não ensina muito, não passa o processo todo, você não tem percepção de valor, você não é líder, você vai treinar com petisco, meu amigo, esquece. Você vai levar muito mais tempo. Você pode dobrar. Se o seu cachorro não valoriza a alimentação, você pode dobrar tudo que você for querer ensinar. Vou querer ensinar o senta. Metade daí desse tempo que você poderia acelerar se o cachorro já tivesse percepção de valor na refeição. Porque um cachorro que está valorizando a refeição, ó, você coloca ele, vamos supor que eu estou ensinando deita. Isso. Ele não vai ter nenhuma objeção a entrar naquela posição. Ele não vai ter nenhuma objeção a vir para o junto, só pelo movimento. Ó, vou trazer aqui ele para dentro da posição do junto, vou sair andando. Isso daqui, isso é impossível de se fazer com um cachorro que não está valorizando a ração, porque ele vai desconectar da sua mão 1 trilhão de vezes. Não para no junto, não para em nenhuma posição. Então esses treinos de manejo geralmente são ensinados mais rápidos, porque eles são mais claros para o cachorro perceber, eles são mais rotineiros. Por exemplo, toda vez que meu cachorro chega em casa, se ele pula, ele já está adaptado ao colar, eu dou o marcador de correção e corrijo ele. Pronto. O cachorro está destruindo muitas coisas, então eu começo a gastar a energia dele em horário específico. Naturalmente, ele passa a reter a energia dele para gastar comigo depois. Isso daí dentro de um mês, ó,
o cachorro tá bala. Dificilmente o cachorro ainda vai estar destruindo, vai estar cavando, vai estar fazendo. A não ser se você fizer de qualquer jeito, faz um dia, outro não. Um dia gasta energia, outro não. Quer gastar energia de um cachorro ativo só uma vez ou duas na semana, e depois acha que a culpa ainda é do cachorro. Aí se for seguir um método de qualquer jeito, ou nem for seguir um método, aí você vai levar muito tempo. Mas dentro de um mês, até mesmo treinos de posições já estão muito adiantadas. Aí só para finalizar, geralmente eu dou um mês para cada fase. Geralmente eu dou um mês para o cachorro aprender totalmente os movimentos pela indução, pela ração, para você pegar aqui, ó, até mesmo você tapear, mexer a ração, pegar sem nada, levar o cachorro para aquela posição, levar para outra, marcar isso, mostrar que não tem nada, aí depois você alimentar ele. Você pode, por exemplo, levar um mês para ensinar isso daqui tranquilamente, com o cachorro já tendo percepção de valor. Eu já tive aluno que com um mês o cachorro não estava nem perto de saber isso, porque o cachorro tinha até cardápio para comer. Então era uma baixa percepção de valor absurda, monstruosa nessa refeição, e isso atrasava muito a aprendizagem. Então, o cachorro já valorizando a alimentação, um mês de treino para ele aprender. Pô, desceu, deitou, subiu, sentou, para cá pro stay, pro junto, para uma caixa de referência, para um caninho. Um mês é tempo suficiente para você ensinar isso tranquilamente. Mais um mês para o colar, para você fazer a adaptação do colar e transicionar. Para onde você der atenção, o cachorro senta, o cachorro deita, o cachorro vem pro junto, o cachorro está saindo do junto no passeio, você fala o marcador de correção e corrige. Mais um mês para isso e mais um mês para colocar o que menos importa, que é o nome. Para você falar senta e ele saber que aquilo que ele já sabe fazer pelo colar, sem ração, significa senta. Para você tensionar e aquilo que ele já sabe fazer pelo colar, ele aprender que significa deita. Um mês para tudo isso. Aí tem variações de cão. Exemplo, para finalizar aqui, ó. Geralmente, ele já está aprendendo a colocar a focinheira, mas às vezes eu vou fechar. Você pode ver que ele tenta vazar. Não é porque ele não quer a focinheira, é porque ele já quer ganhar ração. Porque a gente está transicionando dele aprender a colocar a cabeça, para ele aprender a permanecer com a cabeça aqui. E quando eu vou tirar a focinheira, ele tenta às vezes se livrar dela, quer ver? Ó? Porque ele quer a ração muito rápida. Aí geralmente a gente esbarra em alguns detalhes. Isso, ó, não tentou tirar, aí eu pego e marco. Geralmente a gente esbarra em alguns detalhes que tem variação de cachorro para cachorro. Tem cachorro que vai ter mais dificuldade de aprender certas coisas, mas no final das contas eu sempre coloco um mês para cada parte. Treinos que não envolvem colar, por exemplo, treino de manejo, que também não tem comando, não precisa. Tem gente que coloca, mas eu não vejo necessidade. Não preciso de comando para colocar a focinheira, o cachorro tem que saber que quando eu colocar ele tem que ficar ali de boa com ela. Não vai ter colar, não vai ter cobrança. Porém, pode ter correção caso o cachorro não queira colocar. Só que, se ele não quer colocar, é porque eu não treinei direito. Então, até a própria correção também é indispensável. É um treino que ele basicamente vai morrer na fase indutiva. Então, com um mês, o cachorro já tem que estar sabendo colocar e tirar. Detalhes de permanecer mais tempo com essa focinheira, não ficar tentando cavar ela por muito tempo, ficar, por exemplo, 10 minutos sem tentar forçar ela, isso daí é permanência. Isso daí a gente ajusta com o tempo, com repetição. Durante o passeio, o cachorro fica mais acostumado àquele material, ele tenta tirar menos, se você adaptou ele corretamente. Mas dentro de um mês, na maioria, eu diria que mais de 90% de tudo que você vai ensinar para o seu cão, dentro de um mês você já consegue ver os primeiros resultados, nem que seja da primeira fase. Se você já começou a adaptar o colar, você consegue ver o resultado até da segunda fase. Você nunca vê o adestramento como um processo completo, você sempre fragmenta ele. E aqui está o problema, se você não conhece o método, você não sabe quantificar as melhoras que você está tendo dentro de cada fase, porque você não sabe o que você vai fazer depois. Então, por exemplo, o cachorro está sabendo ir para o canil, mas ele não está indo para o canil quando chega a visita, é falta de cobrança e de correção. Se você não sabe que existe uma fase que vai aí girar em torno de semanas a um mês, em que você vai parar de focar na ração e vai começar a transicionar focando para o colar, aquilo que o cachorro já sabe fazer, você vai começar a cobrar. Se você não sabe que existe esse processo, vai ficar muito mais difícil, você não vai conseguir ver melhora, você vai ficar achando que levaria muito mais tempo. Então a gente fragmenta desse jeito. Foi adestrado na fase indutiva. O cachorro já está adestrado. Alguns já não precisam da cobrança, outros vão precisar. O cachorro mais agitado geralmente precisa de cobrança e de correção.
Aí às vezes você nem precisa ensinar nome, não precisa ensinar nome para focinheira. Então isso daqui você já vê que ele é adestrado muito mais rápido, só pela fase edutiva. Então se você tem dificuldade em conhecer métodos, em aprender como que você pode adestrar o seu próprio cachorro, sem depender de outro adestrador, você pagar uma fortuna todo mês para alguém aí adestrar seu cachorro, depois te entregar e você não fazer a menor ideia do que foi feito, do que você tem que fazer, e não ir nem 3 meses, o cachorro já tá do jeitinho que ele era antes, porque ele aprendeu a ser diferente com outra pessoa. Com você ele não aprendeu, porque você permanece a mesma pessoa que alimenta os erros dele. Então, se você tem interesse em mudar os seus comportamentos, eu tenho um curso para donos de cães, né, para adestradora, para donos de cão, ensinar. Inclusive, vou começar a colocar a aula da focinheira lá também, que é a que eu tinha antes, eu não fiz o treino com ela. É essa daqui, ó, que ela não é toda fechada na frente, então não achei muito interessante divulgar um modelo assim, que eu usava ele às vezes aqui. Então, se você tem interesse, já vai entrar aula de focinheira, entra aula nova constantemente, você pode aprimorar ainda mais, você pode educar seu cachorro aí na sua casa, de forma muito rápida, apenas gerenciando recursos, coisas que você já tem, às vezes um colar e principalmente ração, que todo cachorro tem. O link vai estar na descrição, você também pode acompanhar a série que eu tenho aqui gratuita de adestramento de cães. Você pode aprender diversas etapas. Obviamente, não é um passo a passo. Eu vou pegando ideias, conceitos que eu acho que seriam interessantes para contextualizar e vou soltando. Mas você já vai conseguir acelerar muito, possivelmente, conforme alguns alunos até que entraram no curso falaram, você já vai ter resultado por essa própria série gratuita de vídeos daqui do YouTube. Você também pode acompanhar no Instagram, no TikTok, que eu vou postando conteúdo diariamente. Fragmentos aqui desse vídeo, por exemplo. Também tem um podcast e também tem um grupo gratuito no WhatsApp para eu soltar informações diárias. Em tese deveria ser diário, né? Mas na maioria das vezes, eu só falei um dia até agora, está sendo informações diárias. Inclusive, eu vou passar um exercício hoje sobre como mensurar tempo no adestramento e como que eu faço para reduzir o tempo de obediência do cão, o tempo que vai levar para esse cachorro aprender alguma coisa. Até a próxima, que você tenha um dia 100% piniquina.